Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos do Grupo Espírita de Caridade Ajudando a Caridade. Aqui é o Denival que vos fala nesse momento. Eu quero agradecer mais uma vez ao Rodrigo, ao grupo de uma forma geral, a todos aqueles que compõem esse grupo, que trabalham de uma forma ou de outra para que esse grupo prossiga cada dia mais fortalecido. O nosso muito obrigado, uma ótima noite, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Então eu quero deixar aqui registrado o nosso abraço fraterno a todos. Então, aproveitando o momento, pedindo o auxílio dos irmãos, para que juntos possamos acalmar nossas mentes e sentimentos, e que possamos buscar Jesus, nosso Senhor e Mestre. Através de Jesus, nosso Senhor e Mestre, os vossos mensageiros, os trabalhadores do bem, que tanto têm espalhado de bondade pela face do planeta. Então, nesse momento, de uma forma bastante clara e objetiva, acerenando as mentes e sentimentos, permitindo assim o concurso do Espírito Guia e Protetor, que possam estar conosco nesta noite, trabalhando em nós tudo aquilo que se faz necessário, realizando a asepsia necessária, para que assim nossas possibilidades sejam ampliadas, e desta feita tenhamos assim condições de realizar a tarefa que ora nos é compelida. E com auxílio dos bons espíritos mensageiros, nós vamos agradecendo ao Senhor da vida por ter nos enviado Jesus, e agradecendo a Jesus e ao Pai por nos enviar também, por nos ter enviado o Consolador prometido. E desta forma que vamos iniciando a reunião de estudo da noite, realizando aquela magnífica oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos permita cairmos em novas faltas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, queridos amigos, o tema proposto da noite é céu, inferno e purgatório. Então nós vamos trabalhar nesta noite o capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala há muitas moradas na casa do meu Pai, e depois o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o 4º volume da codificação. Então, vamos iniciar a nossa reflexão da noite. E para iniciar a reflexão da noite, eu quero acreditar que todos os amigos e irmãos que compõem esse grupo têm a codificação, e todos acredito que devam ter estudado, já devem ter lido várias vezes a respeito do tema, então não fica difícil nem tampouco necessário eu me alongar em considerações desnecessárias no momento. Mas para começarmos a falar a respeito do céu, inferno e purgatório, é interessante lembrar que esse é um conceito do catolicismo, ou seja, da Igreja Católica.
Então, vale lembrar que pelos dogmas que a Igreja Católica instituiu, então aí está o céu, o inferno e o purgatório. Então, também quero lembrar aqui o seguinte: com o lançamento do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, França, o Espiritismo, ou seja, a doutrina espírita, matou a morte. A morte, que até então era temível, a partir daquele momento, com a vinda do Consolador por Jesus prometido e com a codificação deste, então nós temos essa certeza que a doutrina espírita matou a morte a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, o que nós observamos com isso? Com o conhecimento que a doutrina espírita traz para nós, vamos observando que já não existe mais aquele medo da morte, aquele medo do amanhã, aquele medo de um futuro onde não sabíamos o que poderia ser de nós. Então temíamos. Segundo os dogmas da religião católica, se fôssemos bonzinho, iríamos para o céu. Se fôssemos mauzinho, estagiaríamos no purgatório. Agora, se fosse maus mesmos, aí nós iríamos para o inferno. Só que com o advento da codificação, o Consolador por Jesus prometido, estudando os volumes, no mínimo o Pentateuco kardeciano, nós vamos observar aqui que não existe morte na acepção do termo, como a Igreja Católica dizia para nós, ou como as demais religiões dizem para nós. Nós sabemos bem que somos espíritos imortais. Nós tivemos princípio, não teremos final. Logo, o que perece é o corpo, é a vestimenta física que nos é concedida. Mas nós, espíritos imortais, regressamos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E lá seremos felizes ou infelizes, em conformidade com as nossas atitudes, que derivam do conhecimento já adquirido ao longo das inúmeras existências. Logo, se detemos o conhecimento sobre todas essas coisas, então nós não temos mais aquele pavor que tinham nós mesmos, talvez, em existências primárias, quando não detínhamos o conhecimento que o Consolador por Jesus prometido nos trouxe. Desta forma, com esse conhecimento, nós sabemos bem que o corpo é uma vestimenta para o espírito imortal, e que aqui nascemos e renasceremos quantas vezes se fizer necessária, para que, como espíritos imortais, consigamos concluir o grau de ensino que esta escola abençoada e bendita, que é o planeta Terra, pode nos oferecer. A partir do momento que tivermos concluído o grau de ensino que o planeta Terra ou o mundo de provas e expiações nos concede, seremos remanejados automaticamente para um mundo melhor, ou seja, um mundo de regeneração, talvez, em conformidade com as nossas atitudes, pois o intelecto já bastante desenvolvido se faz necessário agora que possamos utilizar a moral e trabalhar a moral, desenvolver a moral, para que tenhamos esses méritos necessários para sermos guindados ao planeta de regeneração.